Olá, pessoal. Espero que todo mundo esteja bem. Prazer estar aqui falando com vocês nesse evento tão importante, o Open Insurance Week. Eu, juntamente com o meu colega Leandro, vamos falar aí sobre os desafios e oportunidades da resiliência operacional no Open Insurance. Eu sou sócio aqui da KPMG no Brasil, lidero a prática de serviços atuariais, modelagem de riscos e também a temática regulatória associada, né? E o Leandro vai se apresentar aí para vocês, para depois a gente bater esse papo aqui. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com o Joel, meu colega e sócio da KPMG no Open Insurance Week. Sou responsável por cybersecurity na KPMG na América Latina. E vai ser um prazer aqui debater um pouco e apresentar a nossa visão sobre os desafios e as oportunidades da resiliência, né, que é um tema tão relevante na indústria de seguros, mas principalmente quando a gente olha para esse contexto do Open Insurance. Então, espero que vocês gostem. Vai ser muito legal estar com vocês aqui hoje. Bacana. Eu vou começar, depois eu passo a bola aqui para o Leandro. Bom, esse tema, né, do Open Insurance vem sendo, está na agenda de todos aí, mercado local, internacional, né? Mas eu gosto de usar esse slide aqui para falar que o que a gente conhece até hoje, né, do nosso seguro tradicional, né, é a pontinha do iceberg, né? Quando a gente olha, na verdade, é um oceano, né, de oportunidades e tem todo o restante aí desse iceberg para ser explorado, né? A gente já vem desenvolvendo algumas coisas, já estão em andamento, né? A gente já tem insurtechs, fintechs, né? O sandbox regulatório, o Open Banking, né, já está sendo finalizado, já temos aqui no Brasil marketplaces, né, sendo estruturados e alguns já funcionando, né, e o mercado vem atuando, fazendo o seu papel, né, de impulsionar o desenvolvimento, o aprimoramento, né, mas o regulador aí quando cria esses normativos, né, para colocar na visão dele o cliente no centro, né, ele cria o Open Banking, evolui para o Open Insurance, né, com isso nós vamos alcançar aí o Open Finance, e na sequência, em algum momento não tão longe, nós vamos evoluir certamente para um modelo que se chama de Open Economy, onde a integração, né, desses produtos financeiros e outros, né, uma visão bem abrangente, com novos players, né, vai estar implementado e a gente vai estar, né, numa jornada de oportunidades e um mercado muito maior para todos, né? Então, dentro desse conceito, né, dessa visão, dessa perspectiva, a gente utiliza aqui essa visão para mostrar que, na nossa perspectiva, tem três alavancas, né, de estímulo, né, que obrigam os modelos de negócio a se adaptarem, né? Seja, por um lado, o compliance, né, e aí o regulador impulsionando e empurrando, né, e fazendo que padrões, né, sejam estabelecidos, mínimos, né, e os players precisam se adaptar para se manterem aí operando e competitivos nesse mercado. Por outro lado, né, os modelos de negócio eles podem ser alavancados são do contexto, né, aqui no caso, da implementação do próprio Open Insurance, ou seja, novos players vão surgir, né, modelos de negócio com esse, de acordo, né, com o que for estabelecido e definido para essa operabilidade do sistema, usando dados, né, tendo maior acesso e de forma estruturada a esses dados, é uma alavanca importante. E a terceira, a junção desses dois aí, né, itens dessas duas alavancas, compliance e novos negócios, né, você tem operações que estarão caracterizadas, né, pela atuação com diferentes vieses dentro de um sistema tão abrangente quanto esse, né? Você acaba criando aí uma série de oportunidades, né, que vão ser geradas concomitante com a necessidade de se adaptar ao compliance, né, e a partir dali, dentro de um contexto de resiliência, né, operacional, as companhias, as seguradoras evoluindo, né, e se transformando na medida em que se
adequam, né? Eu queria puxar aqui, puxar o assunto de um desafio, né, operacional que é bastante grande. A gente, dentro do nosso tempo aqui de trabalho, a gente precisa conseguir sintetizar os temas, mas esse ciclo, né, relacionado a dados, né, que quando a gente coloca o cliente no centro, né, e todos os normativos na perspectiva do regulador que tem sido emitidos, tem a preocupação fundamental com os dados, né, porque esse é o petróleo, né, esse é mais do que o petróleo, porque ele não é finito, né, mas eles vão trazer para as seguradoras um desafio extremamente grande. E aqui eu plugo ao Open Insurance o tema do SRO, porque quando chegar a etapa da troca, né, de dados dos segurados, né, dos clientes, o SRO vai ser, né, até pela própria visão do regulador, ele que vai ser a camada de geração desses dados analíticos. Então, as seguradoras precisam se adaptar a isso e precisam olhar alguns aspectos principais aqui que a gente destaca, que vai desde a inspeção, né, de dados, integrações, pontos de origem, extração, validação, né, desses dados e as comunicações com as outras, com registradoras, né, com os outros níveis dentro do ambiente, né, e depois todo o gerenciamento dessas regras e atualizações, incorporações e a usabilidade disso, né? Então, tem uma série de questões aqui que precisam ser analisadas e endereçadas dentro das organizações, né, que vão fazer com que não, e a gente tem destacado isso, por exemplo, nos projetos de SRO, nas nossas conversas com os nossos clientes no mercado, é que esse não é um projeto somente da área de tecnologia, ou não é um projeto de uma área só, porque todas essas questões que estão sendo colocadas aqui, elas vão exigir multidisciplinaridade, né? É preciso engajar diversas áreas. O Leandro vai falar aqui um pouco mais à frente sobre o tema de riscos associados a esse ambiente, né? Mas o envolvimento de compliance, de áreas de gestão de risco, áreas de produto, áreas de negócio, para que se tome os benefícios, né, de toda essa adequação, né? A gente tem percebido, né, o grande benefício do que está sendo colocado dentro desse ambiente, né, de Open Insurance e do SRO, porque os dados que estão sendo solicitados são dados que já existem dentro das seguradoras, né? E a extração deles, a validação, a preparação para a comunicação com as registradoras ou com as APIs, né, do Open Insurance, vão gerar, além do trabalho de se adequar para isso, uma série de oportunidades. Eles deveriam ser organizados, então, para que sejam uma fonte única de dados para serem consumidos por diferentes áreas, principalmente áreas de produto, de inovação, né, que vão ali estar na linha de frente com o cliente. Eu queria ressaltar ainda aqui nesse item que o Open Insurance ele é obrigatório, né, a participação logo na largada para as seguradoras S1 e S2, mas se o cliente autorizar a troca de informação e ele é cliente de uma seguradora S3 ou S4, a S3 e S4 vão ter que disponibilizar os dados. Então, a faculdade ela não é um benefício, né? O benefício é você participar, porque se você vai ter que ceder dados, você deveria usufruir da reciprocidade desse ambiente, desse sistema, né? Então, a gente alerta para isso, que esse é um ponto bastante importante, né? Seguradoras hoje têm muito, as seguradoras, principalmente as tradicionais, as mais antigas, têm muitos legados, onde é o ponto de extração desses dados. Eu vou fazer a validação, eu vou dar integridade para esses dados, em que momento? Depois que eu emitir, ou eu já vou colocar uma validação antes da emissão da apólice? Isso pode parecer simples, mas operacionalmente isso é complexo na maior parte dos casos. Então, haverá aqui a necessidade de uma revisão dos fluxos operacionais, dos fluxos de dados, né, dentro das organizações, para atender isso e, por que não, então, tomar o benefício, como eu destaquei aqui já na minha fala. Passando aqui para
uma visão de oportunidades, né? A gente usa esse diagrama aqui para colocar em perspectiva que, com a entrada desse sistema, né, alguns comportamentos, né, alguns cenários possíveis, né, para a gente enxergar, depende da forma como o regulador vem colocando. E aqui eu não estou colocando que um ou outro vai acontecer de fato, a gente pode refletir aqui sobre isso, né? Mas a gente tem, olhando aqui na perspectiva desses quadrantes, né, começando no primeiro, é um cenário possível que você tenha uma progressão da dominação dos grandes players, né, onde eles vão continuar investindo fortemente com o seu poderio, né, de capital em plataformas digitais, iniciativas de marketing, né, com novos produtos, preços mais ajustados, mais competitivos, né, e, essencialmente, alavancando a sua base de cliente, né? E isso pode gerar um segundo item, né? Num segundo momento, a inovação, né? A velocidade e aceleração devido também a um movimento de novos entrantes. É óbvio que no mercado tradicional, né, com grandes players, quando você coloca, e o Sandbox vem fazendo isso, né, coloca novos players, você vai acelerar o processo com fintechs, né, avançando, né, dentro da cadeia de valor, né, e obrigando bancos e seguradoras, né, pensando aqui dentro de um sistema onde há o Bank Assurance, por exemplo, que grandes players tenham que inovar, tenham que defender as suas posições e com isso trazendo benefício e a evolução do mercado vai acontecendo, né? Já puxando aqui o centro desses quadrantes aqui, né? Então, grandes bancos seguradoras dominam a cadeia de valor, né, com base instalada em capilaridade, né, mas eles podem ter algumas inovações de preços justos junto com a oferta de fintechs. Isso é bastante interessante porque o mercado passa a se posicionar, evolui numa outra perspectiva, né? Agora existe um outro cenário, né, que é grandes players, né, sobrevivendo, né, a um ambiente altamente regulado, né? Então, novas mudanças regulatórias, né, elas levam, né, o mercado e as próprias fintechs, né, a aguardarem, né, a implementação, né, desses novos normativos, e dependendo de como é que eles forem implementados, para daí então, né, você trazer a implementação de novas proposições de valor. Então, pode haver aí, em algum momento, uma menor velocidade nisso, né? E, por fim, né, guerra de preço. E é um cenário bastante provável na minha visão, né? Porque você tem guerra de preço, você torna um ambiente tão aberto, muita padronização, e aí você acaba transformando, aí, caracterizando os produtos em utilities, né? Ou seja, sem muita personalização, sem muita diferenciação. Esse é um cenário que pode acontecer numa primeira virada, né? Depende como é que esse modelo vai ser implementado e como é que o mercado vai reagir. Então, como eu falei, não tem aqui um cenário mais certo, né? Mas a gente precisa pensar em perspectivas de como é que se então avaliam, né, as oportunidades para que a companhia, dentro da sua estratégia, né, os players do mercado redefinam as suas estratégias, avaliando esses diferentes cenários que podem ser trazidos aí pela implementação do Open Insurance dentro daquele modelo que eu falei para vocês, Open Insurance, Open Banking, Open Insurance, Open Finance, e aí num futuro que eu acredito que vai chegar não muito longe, o Open Economy. Vou chamar aqui de volta o meu amigo Leandro aqui para ele dar continuidade a partir de agora, depois eu volto com vocês aqui no momento do fechamento. Legal, obrigado, Joel. Pessoal, vamos falar um pouquinho a respeito dos impactos, né? O que influencia tudo isso no arcabouço de gestão de riscos aí quando a gente está tratando do Open Insurance, né? Então, basicamente, a gente procurou elencar aqui esses 9 elementos, onde talvez o primeiro deles seja realmente o impacto tecnológico, né? A gente tem uma questão bastante relevante da análise das infraestruturas, a questão de integrações sistêmicas e até mesmo vários dos requisitos que a gente vai falar um pouquinho depois, nas próprias cartilhas da SUSEP, a de segurança, principalmente no guia de segurança, é citada a questão de segmentação tecnológica do ambiente do Open Insurance. Então, a gente vislumbra aqui
realmente uma transformação. Logicamente que isso é natural por conta do próprio processo que a gente vai passar, mas relativamente mais impactado aí por conta da implementação de novas tecnologias para atendimento aos requisitos. A gente tem uma questão de automatização, né, muito inerente à questão dos dados e do consumo dos dados da plataforma aberta, ou do Open Insurance aqui, e claro, da inteligência artificial. A gente vai cada vez mais trabalhar aqui com esses volumes de dados, com essa troca, afinal de contas, é um sistema aberto, mas obviamente analisando a perspectiva e o contexto da inteligência artificial. Então, isso passa a ser um risco, logicamente, porque a gente sempre relaciona isso com a ética, né? O uso do dado de maneira ética e vinculo isso com os próprios riscos de privacidade. A gente tem uma questão bastante relevante, né? Acho que as orientações do Open Insurance no Brasil foram bastante felizes do ponto de vista de harmonização. A própria LGPD é uma base de sustentação do Open Insurance, ou seja, você deve estar compliance ou seguir os requisitos do Open Insurance para no final das contas, da LGPD para estar compliance com o Open Insurance. Então, a gente tem essa harmonização. Existe a questão de prevenção a fraudes, né, amplamente debatido atualmente na indústria, né, a questão de fraudes operacionais, que com certeza vai ganhar os seus cenários diferentes aqui no Open Insurance e a exploração que isso pode ser feita por pessoas mal intencionadas no acesso sistêmico, eventualmente não só acesso sistêmico, mas os próprios processos e compartilhamento de dados. A gente falou um pouco de tecnologia, mas isso está vinculado intimamente à nuvem, à cloud, por justamente ser um facilitador e um habilitador do ecossistema aberto e de muitas empresas com certeza priorizarem esse tipo de ambiente para as suas implementações do Open Insurance. No centro aqui a gente visualiza um pouco a questão do regulatório, né, do ambiente regulatório. A gente tem várias instruções normativas aqui e, logicamente, as orientações da SUSEP são que baseiam o nosso racional do ponto de vista de atuação regulatória, sem esquecer o que a indústria já vinha seguindo, né? A resiliência operacional sempre foi um aspecto bastante pertinente da indústria de seguros e recheada aí de componentes mais recentemente de segurança, de proteção de dados e também de continuidade de negócios que começam a se conversar quando a gente pensa em grandes eventos, em grandes incidentes e principalmente aqueles tipos de evento que se correlacionam. Um evento de segurança que impacta na continuidade de negócios e por aí vai. Acho que existe uma questão de riscos aqui de como as companhias vão tratar a estratégia em si, como vai ser a saída, né, na verdade, esta entrada no mundo Open Insurance e como as estratégias de negócio vão ser endereçadas. Isso tem um impacto relevante na questão operacional. E, logicamente, a gente não pode esquecer aqui dos aspectos de segurança cibernética, muito bem orientados do ponto de vista da SUSEP no seu manual de segurança, tanto na segurança quanto no manual de governança. Acho que o documento está muito bem construído, a gente vai falar mais adiante disso, onde as companhias já entendem bastante bem qual é o risco. A questão agora é como isso tudo vai ser implementado dentro da estrutura aberta aqui do Open Insurance. E, por fim, a gestão de terceiros, que é um componente fundamental. A gestão de terceiros, ela passa a ter até mesmo componentes de monitoração, né? Você precisa se responsabilizar sobre a gestão de incidentes dos terceiros ou incidentes correlacionados aos terceiros da sua cadeia, que influenciam, obviamente, o Open Insurance, mas isso é um aspecto que a gente não pode aqui perder ou tirar do nosso foco, porque vai acabar influenciando em todos os demais componentes, né? Então, quando eu tenho, por exemplo, um terceiro ofertando parte da minha tecnologia, um terceiro ofertando, por exemplo, um processo de prevenção a fraudes, ou até mesmo o que seriam as derivações de privacidade quanto ao uso de dados desses terceiros. Então, aqui a gente tem que manter o foco bem grande em cima da questão dos terceiros. Vamos falar um pouquinho da instrução da SUSEP, o manual de segurança. Ele basicamente detalha aí, né, as diretrizes que deveriam ser seguidas pela segurança ou os procedimentos e controles internos de segurança para se manter as operações do Open Insurance, muito alinhado com a resolução CNSP de 415 e também com a circular 635 da SUSEP. E lógico, aqui a gente vale o elogio que eu fiz anteriormente, porque a gente está falando de um arcabouço de orientações que está muito amarrado com o que a gente tem visto no mercado, né? Então, como eu citei, amarrado com a LGPD, amarrado a outras orientações da própria SUSEP com relação a risco cibernético. Então, acho que aqui foi bastante feliz o manual que foi preparado na sua primeira versão, até porque o último tópico aqui diz respeito a orientações futuras, né? Pode existir
orientações futuras e devem existir orientações futuras em relação a itens a serem acrescentados dentro desse arcabouço, porque, logicamente, a segurança ela é mutável e tem que passar por esses componentes. E sempre lembrando que ela está bastante alinhada também com as orientações do Banco Central do Brasil, por conta dessa relação justamente intrínseca com o Open Banking, né? O Open Insurance é um ecossistema que vai se conversar muito com o Open Banking e isso era uma previsibilidade que a gente já tinha desde lá de trás. Falando especificamente das seções do documento, né, o que a gente encontra aqui na perspectiva de conteúdo, a gente tem uma primeira seção, que na verdade é a segunda, né? A primeira é muito mais descritiva do ponto de vista de organização do documento, como é que a governança deveria ser estabelecida e o que a gente deveria seguir, né? Então, são várias circulares específicas da SUSEP, a LGPD, como eu disse, a questão de política de segurança cibernética muito alinhado com a orientação de segurança da SUSEP, né, a 638, a questão de gestão de terceiros. Então, ele dá um panorama aí de como deveria ser organizado todo esse ecossistema de controles internos. A gente fala um pouco de dados públicos na seção 3, é uma seção bastante simplória que fala a respeito de proteção de dados ou de segurança robusta nessa proteção. Não é muito detalhado, talvez exista aí no futuro algum tipo de orientação mais profunda. Quando a gente fala de proteção, a gente está falando basicamente de todos os elementos que compõem o Open Insurance, desde APIs, e APIs eu digo exaustivamente dentro do documento, a proteção quanto ao tráfego de rede, a criptografia de dados, a proteção de aplicações, exposição de redes, a segmentação das redes. Isso foi bastante interessante, porque é um tema bastante recente, a questão de segmentação e exposição dessas redes, né? A análise de vulnerabilidades, que já é um tema anteriormente tratado por outros reguladores, como a SEC nos Estados Unidos e por aí vai. Autenticação e autorização, que é um elemento fundamental da relação com o consumidor, né, você garantir que isso funcione. E também outros dois pontos mais técnicos, mas que diz respeito ao controle de acessos privilegiados, né, pessoas com grandes poderes dentro dos sistemas, e a questão de hardening, que é o fortalecimento dos sistemas ou a configuração segura de sistemas e infraestruturas para suportar eventualmente ataques. A gente tem um componente número 5 na seção número 5 que fala de detecção, muito ligado à trilha de auditoria, à monitoração de erros, a grandes volumes. Aqui talvez a gente tenha aí um ajuste futuro em relação a modelos de ameaças, análise de ameaças, né? Como é que as companhias vão fazer essa monitoração, mas parece razoável do ponto de vista de identificar os eventos para então reagir, que é a seção número 6, onde se trata basicamente ali em caso de eventos, você precisa fazer bloqueios de eventualmente sua operação, ou revogar credenciais de acesso, ou revogar certificados, e comunicar isso para toda a rede por meio do diretório compartilhado. Então, você vai acabar fazendo com que o ecossistema todo se converse em caso de um evento, e isso é uma obrigação, inclusive uma obrigação 24/7 por todas as instituições. A gente tem, por fim, na seção número 7, a estrutura que vai ser responsável pela governança, né? Nesse caso, a governança de segurança, que diz respeito a nomear as pessoas, nomear as equipes, ter uma política de acordo com os outros normativos, né, da SUSEP, e também testes independentes de sistemas e de invasão, e os tais ethical hacking do ponto de vista de organização. Então, de maneira ampla, o documento cobre basicamente tudo que a gente entende que seria razoável para que essa sistemática fosse implementada. Inclusive, ele chega a ser um pouco mais detalhado que outros documentos de requisitos de outros normativos que a gente viu no mercado. Avançando, pessoal, a gente vai falar um pouquinho aqui de um pouco de como é que a gente enxerga essa jornada, né? Aqui eu não pretendo ser exaustivo em detalhes, mas basicamente como é que a gente iniciaria essa jornada de adequação do ponto de vista de Open Insurance para resiliência operacional. São elementos muito importantes da gente conectar, de a gente entender, né, como eu falei anteriormente, a questão de tecnologia, quais são os ativos, a identificação de serviços e como é que isso está protegido e todos aqueles riscos são monitorados. Mas a primeira coisa é a gente identificar quais são as ambições da instituição. Como é que ela entende as suas ambições de negócio, para onde ela está caminhando. É um foco muito mais estratégico aqui do que técnico, do que operacional. Para então olhar um pouco para a questão de que mercados, que clientes, como ela vai tratar isso, com que parceiros, etc. E, logicamente, ter essa definição toda de canais. Então, por enquanto, a gente fala num âmbito muito mais ainda de negócio do que técnico. Em seguida, a gente tem que definir qual vai ser a abordagem de implementação da sistemática, vou falar isso mais adiante na nossa apresentação. E, claro,
para que tudo isso se plugue dentro de uma sistemática de gestão de riscos, lógico que permitindo a inovação e permitindo com que a empresa seja ágil nos seus processos e na sua adesão aos serviços do Open Insurance e garantindo a resiliência operacional. Eu acho que aqui é um ponto fundamental, em qualquer aspecto da resiliência operacional que a gente olhar, a gente vai precisar garantir isso para todo o ambiente Open Insurance, como já era, obviamente, para o ambiente das seguradoras. Pessoal, falando um pouquinho de implementação, né, de detalhes de implementação, eu trago essa imagem aqui, que no topo ali a gente fala um pouquinho de quais seriam os grandes passos para cumprir com isso do ponto de vista da estratégia de resiliência operacional. Então, a gente tem uma definição de modelo de governança que passa pelas regras que a gente vai seguir, que passa pela nomeação de pessoas, de estruturas, reporting. Tem uma questão bastante tênue aqui, que é a questão do consentimento, né, que é muito parecido aí com o que está sendo discutido e implementado no Open Banking, mas isso faz parte de como a empresa pensa os seus serviços, de como ela vai governar essa sistemática toda. A questão, obviamente, de gestão de identidades digitais e acessos, que, claro, ela faz parte da segurança, mas muito também da experiência que a gente vai ter dos clientes nas nossas plataformas. Passando, a gente falaria um pouco de operações de Open Insurance, né, que interliga com o mapeamento e o assessment dos nossos serviços. Ou seja, o que a gente está planejando como negócio implementar, para onde a gente vai caminhar, e qual é o reflexo disso dentro da nossa estrutura tecnológica. Entender como os serviços estão construídos, quais são os ativos que compõem esses elementos, e justamente serviços é um dos elementos fundamentais da sistemática de resiliência operacional em segurança. Então, aqui a gente faz todo esse mapeamento de infraestrutura, a questão de desenvolvimento, infraestrutura segregada, interoperabilidade de operações, trabalha um pouco a questão já de governança, né? O manual de governança fala de SLAs, monitorações e suporte, isso é bastante relevante do ponto de vista de infraestrutura. Passando para a camada de segurança, a gente já vem com algumas questões de tolerância, então definir meu ambiente, trabalhando no mapeamento de serviços, a gente começa a pensar um pouco em tolerância a interrupções e, claro, análise de cenários e testes de toda a sistemática. Então, dentro de segurança, basicamente, são os itens que a gente percorreu anteriormente, na questão que eu citei do próprio manual, mas a gente não pode esquecer aqui a adoção de políticas específicas, o Security by Design, né, que é a segurança em todo o ciclo de desenvolvimento do produto, a questão de reporte de incidentes e monitoração 24/7, que é uma exigência do Open Insurance. Então, apesar das grandes instituições contarem já com esses tipos de serviço, ele é formalmente uma orientação aqui do Manual de Segurança. E, por fim, a questão de execução da estratégia e operação, e, claro, vai passar por todo o arcabouço de compliance, toda a questão de regras, prestação de contas, relatórios, SLAs, que as empresas vão precisar reportar dentro da sistemática como um todo. Então, essa é a visão geral de como a gente imagina esse programa desde a estratégia até a sua execução. Logicamente que a gente está tentando sumarizar um pouco aqui, dando esse viés de resiliência, de como é que a gente deveria tratar os elementos para continuar funcionando de acordo com as boas práticas de resiliência operacional. Pessoal, cheguei ao fim aqui da apresentação. Agradeço a todos que puderam nos assistir aqui hoje, a mim, ao Joel. Tem os nossos contatos aqui, fica o meu contato aqui. Qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês tiverem, ficaremos à disposição de vocês. E eu passo a palavra aqui para o meu colega Joel, para que ele também se despeça de vocês. Muito obrigado, pessoal. Bacana. É isso aí, pessoal. Muito obrigado aí pela oportunidade de falar com vocês. Público seleto, né? Vários participantes de mercado, né? E dar uma mensagem aqui para reforçar o que eu já falei lá na minha fala. Né? Tanto o tema de Open Insurance quanto o SRO não é um tema de uma área só, né? Precisa ter o engajamento de diversas áreas dentro das companhias, dentro das empresas, porque é um projeto extremamente complexo, que vai requerer investimentos, mas tem alto potencial de benefícios. Né? E para que isso tenha sucesso lá na frente, né, o engajamento, a estruturação de um grande projeto para atender o normativo e capturar as oportunidades, quer seja de eficiência, né, para a companhia, quer seja de novos produtos, novos negócios, precisa ter esse envolvimento aí de diversas áreas, diversas expertises, tá bom? Grande abraço a todos aí, fiquem bem. Nossos contatos estão aqui, a gente vai adorar falar com vocês, tá bom? Grande abraço, gente. Obrigado, pessoal.